No escritório, Augusto conversa ao telefone com Roberta, reconhecendo que deveria ter entrado em contato antes. No entanto, explica que uma emergência o impediu. Roberta pede que isso não se repita e questiona quando ele voltará. Augusto responde que não será tão cedo. Roberta sugere ir até a fazenda, mas Augusto rejeita a ideia, justificando que alguém da propriedade de Jerônimo poderia reconhecê-la. Ela admite que estava gostando muito de se divertir com ele e não quer que isso termine. Augusto promete manterem-se em contato. Após desligar, Augusto reflete sozinho, desejando que Jerônimo soubesse que Renata está em sua fazenda, mas entende que precisa protegê-la. Enquanto isso, Selena visita Roberta, expressando sua irritação por Augusto não ter dado mais notícias. Roberta sugere que ele talvez já esteja com outra. Furiosa, Selena declara que Augusto não pode simplesmente deixá-la assim, enquanto Roberta sorri discretamente. Constanza chega em casa acompanhada de Matias e se surpreende ao ver César ainda ali, que lembra que prometeu cuidar de Adriana. Adriana pergunta sobre o pai e Constanza promete explicar depois. César decide ir embora e se despede. Enquanto Constanza o acompanha, Matias comenta com Adriana que é estranho ver a tia com César. Adriana concorda, embora os dois admitam que ele parece ser uma boa pessoa. Constanza agradece a César por cuidar de Adriana e ele responde que sua felicidade é o que mais importa para ele. Constanza pergunta a Adriana se César cuidou bem dela e Adriana confirma que ele foi atencioso, mas insiste em saber sobre seu pai. Enquanto isso, Renata reflete sobre o que Jerônimo pode estar pensando, enquanto ele, por sua vez, tenta imaginar onde ela está. Após relatar o estado de Honório, Constanza decide descansar e Matias se encarrega de levar Adriana ao quarto mais tarde. Matias pergunta a Adriana o que César comentou sobre Roberta. A Adriana revela que ele desconfia que foi Roberta quem enviou as fotos comprometedoras a Honório, reforçando sua crença de que ela é capaz de tudo. Matias compartilha sobre o suposto erro no contrato pré-nupcial que o obriga a permanecer casado com Roberta por 10 anos em vez de 1. Indignada, Adriana afirma que isso não foi um engano. Matias promete resolver a situação, mas menciona que Roberta insiste para que ele cumpra o acordo de 1 ano. Confuso, ele ouve Adriana que o incentiva a romper com Roberta, alegando que ela o está manipulando e que é hora de encerrar isso de vez. Matias fica pensativo. Na delegacia, Honório é conduzido algemado pelos policiais. Constanza o abraça chorando, assegurando que ele será libertado em breve. Honório pede que Matias e Gonçalo cuidem bem de Adriana e Constanza durante sua ausência. Matias garante que continuará morando com elas, enquanto Gonçalo afirma que Honório não está sozinho. Antes de ser levado, Honório solicita que Gonçalo encontre Branca e a faça pagar pelos seus atos. Por fim, ele é levado pelos policiais, deixando Constanza desolada. Na cafeteria, o advogado informa Branca que Honório provavelmente está sendo transferido para uma penitenciária nesse momento. Ela comenta com frieza que espera que ele permaneça lá por muitos anos e, com determinação, decide partir para sua próxima vítima, punindo quem considera merecedor. Enquanto isso, por telefone, Jerônimo questiona Carlos sobre a urgência de seu retorno à fazenda. Carlos explica que há indícios de uma praga nos vinhedos, algo potencialmente devastador. Relutante em deixar a capital, Jerônimo confia a Carlos a responsabilidade de resolver o problema. No entanto, Carlos insiste, alertando que a situação pode piorar durante sua lua de mel. Convencido, Jerônimo aceita voltar temporariamente, mas avisa que retornará à capital assim que possível. Na Cruz do Amor, Renata aparece vestindo roupas de Augusto, que elogia seu visual, dizendo que ela está deslumbrante, embora ela se sinta ridícula. Ele pede que ela faça uma lista de itens que precise, mas Renata afirma que não precisa de nada e menciona que havia deixado suas botas na fazenda. Augusto, determinado a agradá-la, insiste em melhorar sua estadia. No entanto, Renata admite que não suportaria a ideia de permanecer escondida, preferindo se entregar à polícia para provar sua inocência. Augusto insiste que, por hora, esconder-se é a melhor estratégia para impedir que Branca saia vitoriosa. Ele explica que Renata levaria anos para provar sua inocência, algo que Gonçalo quer evitar a todo custo. Renata desabafa que se sente sufocada, mas Augusto a encoraja a ter paciência.
Na empresa, Soto informa Matias que o contrato pré-nupcial só pode ser alterado caso ele e Roberta cheguem a um acordo, caso contrário, nada pode ser feito. Matias decide conversar diretamente com Roberta, confiante de que ela aceitará anular o contrato e pede a Soto que priorize resolver a situação de Honório. Ao refletir sobre os alertas de Adriana sobre as maldades de Roberta, Matias, determinado, avisa Beth que vai sair para tratar de um assunto importante. Enquanto isso, Alzira comenta com Marina sobre sua visita a Álvaro, o que deixa a médica furiosa ao descobrir que ele condicionou o exame de paternidade a uma visita conjugal. Indignada, Marina garante que entrará com uma solicitação legal para forçar Álvaro a realizar o exame. Constanza compartilha com Adriana o quão doloroso foi ver Honório sendo levado à penitenciária. Tomada pela raiva, Adriana culpa Branca e encoraja Constanza a perdoar Honório. Constanza explica que a separação não se deve apenas à traição, mas a outras questões. Adriana, curiosa, pergunta se ela está apaixonada por César. Constanza admite que não ama César, embora se sinta bem ao lado dele e que ele sim confia em sua lealdade. Apesar disso, ela evita continuar o assunto, sugerindo que ambas vivam a vida da melhor forma possível. Adriana concorda, reconhecendo que seu pai não gostaria de vê-las tristes. Constanza propõe iniciar a reabilitação de Adriana e menciona que Regina, sendo fisioterapeuta, poderia ajudar. Nos próprios pensamentos, Adriana reflete que não se sentirá tão culpada de conquistar o amor de César, já que Constanza não parece tão apaixonada por ele, desejando ver Constanza ao lado de Honório. Na adega da Cruz do Amor, Paulinho entra à procura de seu pai, mas acaba encontrando Renata. Ela inicia uma conversa com o menino, mas são interrompidos ao ouvir Augusto chamando por ela. Paulinho, nervoso, diz que precisa sair, explicando que Augusto não gosta que eles entrem ali. Confusa, Renata pergunta se o garoto tem medo de Augusto, mas ele foge antes de responder. Pouco depois, Augusto aparece e questiona com quem Renata estava conversando. Ela disfarça dizendo que estava conversando com as uvas. Ele ri da resposta e entrega a ela um romance para ler, avisando que irá à cidade fazer compras. Renata aproveita para perguntar se pode mesmo fazer uma lista de itens que precisa e ele confirma. Enquanto isso, na capital, Jerônimo ouve a campainha de seu apartamento e imagina que seja Renata. No entanto, ao abrir a porta, recebe uma notificação de divórcio, constatando que com aquele documento ele e Renata estão oficialmente separados. Na fazenda, Augusto afirma que acredita que seu telefone não está grampeado, mas ainda assim acha prudente que Renata não ligue para ele. Antes de sair, ele pede que ela se sinta como a verdadeira dona da casa, informando que já orientou todos os empregados a servi-la e atender às suas necessidades. Renata diz que isso não era necessário, pois é apenas uma visita, mas Augusto insiste, garantindo que ela deve se sentir como se fosse a proprietária. Jerônimo, abatido, reflete se o divórcio tem relação com a partida repentina de Renata. Ele lamenta que ela não tenha sido sincera, encerrando tudo olhando diretamente em seus olhos. No jardim, Roberta observa Josefina, que parece tranquila apesar de tudo o que está acontecendo. Josefina explica que precisam manter a calma para evitar erros. Roberta insiste para que a mãe revele o que está tramando, mas Josefina diz que ela saberá no momento certo. Josefina lê no jornal sobre a transferência de Honório para o presídio, enquanto Roberta expressa vergonha pela situação da família. Josefina admite sentir o mesmo, mas afirma que teria sido melhor se Gonçalo estivesse preso no lugar de Honório. Indignada, Roberta repreende a mãe, afirmando que morreria de vergonha se isso acontecesse. Josefina argumenta que se Gonçalo estivesse na prisão, ele não estaria com Regina nem avançando no processo de divórcio. Roberta, irritada, comenta que espera que Gonçalo não se torne o próximo criminoso da família. Enquanto isso, Gonçalo se mostra inconformado com o fato de Soto não ter conseguido evitar a prisão de Honório. Soto explica que Branca foi muito inteligente e não deixou pistas que pudessem incriminá-la. Determinado, Gonçalo ordena que todos os advogados de sua equipe se concentrem no caso de Honório, trabalhando sem descanso. Ele finaliza assegurando que Renata já está em segurança. Matias chega à mansão e Roberta questiona se ele já está sabendo que Honório foi transferido para o presídio. Matias responde que esteve com o tio, mas duvida que Roberta realmente se preocupe, já que nunca simpatizou com ele. Ela então pergunta se Matias tem algum problema com ela.
Ele nega e esclarece que a única maneira de anularem o contrato pré-nupcial é se ambos entrarem em consenso, por isso propõe que vão juntos ao cartório no dia seguinte para solicitar a anulação. Roberta, intrigada, pergunta se ele pretende se divorciar. Matias confirma e ela reclama que ele não está disposto a conceder nem o único ano que ela pediu, ignorando o sonho que tinha de conquistá-lo e o que as pessoas poderiam comentar sobre ela. Decidido, Matias afirma que sempre priorizou os outros e acabou prejudicando a si mesmo, por isso agora vai pensar em si e não deseja permanecer casado. Enquanto isso, em um restaurante, Josefina revela a Antônio que a empresa de Gonçalo está à beira da falência. Mesmo Gonçalo prometendo que ela estará protegida, Josefina quer se sentir segura. Antônio questiona o que isso tem a ver com a herança que Roberto deixou para a filha. Josefina quer saber o valor do fideicomisso que Roberto deixou e explica que em poucos meses suas filhas completarão 25 anos, quando Regina será obrigada a entregar o que é de direito por lei. Antônio ressalta que para isso Regina precisa saber quem é sua filha. Josefina pede que ele confie nela, afirmando que é especialista em fazer Regina sofrer com a questão da filha. Ela garante que Regina jamais encontrará a garota. Ele reflete que se Regina sofrer pela filha, Gonçalo ficará ainda mais próximo. Josefina discorda e insiste que não será assim, solicitando que ele descubra o valor que a filha de Regina receberá. De volta à mansão, Roberta questiona por que deveria se importar com Matias, já que ele não liga para os seus sentimentos. Matias recorda que a apoiou em seus piores momentos, mas agora a situação mudou, já que ela não está mais grávida. Roberta se recusa a aceitar a proposta de divórcio, alegando que precisa preservar sua reputação. Irritado, Matias pergunta se ela espera que ele permaneça casado com ela por 10 anos. Com ironia, Roberta responde que ainda tem esperança de que nesse período ele se apaixone por ela, assim como ela está apaixonada por ele. Matias rebate, dizendo que se isso fosse verdade, sua postura seria completamente diferente. Roberta argumenta que nem todas as formas de amor precisam ser sofridas como a dele por Renata. Ele afirma que não há comparação, pois sempre tentou proteger Renata e fez o mesmo por Roberta, mas essa farsa perdeu o sentido. Apesar disso, Roberta declara que não aceitará o divórcio e que ele terá que cumprir os 10 anos de contrato. Matias, furioso, responde que finalmente Roberta mostrou sua verdadeira face. Ela provoca, dizendo que ele também revelou quem realmente é. Matias avisa que o bom moço acabou para sempre e afirma que mesmo casado no papel a deixará. Roberta retruca, dizendo que ao menos será o sobrenome e o dinheiro dele. Matias esclarece que não tem dinheiro e que a empresa está enfrentando dificuldades financeiras. Ele explica que não possui nada em seu nome e que no contrato ficou estipulado que ele arcaria com as despesas do filho, mas não com as dela. Como o filho não existe mais, Roberta não terá direito a nenhum centavo. Ele reforça que apesar de ficarem casados legalmente por 10 anos, ela não terá absolutamente nada. A revelação deixa Roberta profundamente desapontada. Enquanto Augusto faz compras para Renata em uma loja, a vendedora elogia seu bom gosto e pergunta se os itens são para sua esposa. Ele responde que ainda não, mas em breve será. Paulinho conta a Alzira que viu Renata na fazenda de Augusto, o que a deixa intrigada. Enquanto isso, Jerônimo chega a Bonita e autoriza Lázaro a ir à cidade. Logo, Jerônimo revela a Carlos que recebeu a sentença de divórcio e admite com pesar que perdeu Renata de vez. Os policiais chegam à empresa com uma ordem de prisão contra Renata. Beth informa que ela não está lá e Gonçalo confirma a ausência da filha. Matias afirma com convicção de que ela não trabalha naquele lugar. O policial então alerta que caso Gonçalo saiba onde Renata está e esconda essa informação, poderá ser acusado de cumplicidade ou de obstrução da justiça. Gonçalo assegura que está ciente das consequências, mas garante que não sabe o paradeiro dela. O policial impassível responde que a encontrarão mais cedo ou mais tarde. Gonçalo, impaciente, convida os policiais a saírem. Gonçalo e Matias se sentem aliviados por terem agido a tempo para proteger Renata. Na casa de Constanza, Regina ajuda Adriana com a fisioterapia e Adriana expressa seu desejo de que as coisas voltem ao normal. Regina, com serenidade, aconselha a não se desesperar, ressaltando que a paciência sempre foi sua maior virtude, principalmente ao esperar por sua filha. Constanza, preocupada, comenta que também está angustiada com a partida de Renata e que compreende o que Regina sofre. Regina pergunta onde Renata está e Constanza responde que ela simplesmente foi embora, mas ninguém sabe para onde.
Regina, intrigada, questiona se houve algum motivo específico e Adriana revela que tudo parece um mistério. Augusto chega com as compras para Renata, que fica surpresa com o exagero. Ele diz que fez isso para vê-la sorrir novamente. Renata, tocada, decide se animar e experimentar tudo o que ele trouxe. Jerônimo, com Carlos, revela que agora vai concentrar suas energias nas investigações sobre a morte de Rafael. Carlos, relutante, expressa desconforto em ver Jerônimo como antes, mas Jerônimo admite que já perdeu Renata e que agora sua única missão é encontrar o responsável pela morte de seu irmão e criar o vinho que levará o nome dele. Preocupado, Carlos alerta Jerônimo que se a praga que está se espalhando for a mesma que devastou os vinhedos da Europa no século passado, enfrentarão problemas graves. Renata veste uma das roupas que Augusto trouxe e confessa que adorou. Augusto informa que Gonçalo ligou para avisar que a polícia apareceu na empresa com uma ordem para prendê-la, o que a deixa abalada. Ele, no entanto, a tranquiliza, afirmando que sua fazenda é o lugar mais seguro para ela se refugiar e avisa que tem outra surpresa para ela na varanda. Constanza promete ligar para Regina e desabafar sobre Honório. Regina pede que, caso saiba algo sobre Renata, Constanza avise o quanto antes. Constanza, convicta, acredita que as duas estão do lado de Jerônimo, e Regina diz que, apesar dos erros de Jerônimo, ela sabe que ele realmente ama Renata. Ao sair da casa de Constanza, Regina está prestes a entrar no carro, quando Josefina estaciona à sua frente e a encara com surpresa. Regina, completamente chocada, reconhece como Josi, ficando sem palavras diante da inesperada aparição.